Vamos falar aqui sobre o processo de industrialização em território brasileiro. Esse aqui é o livro do Demétrio, tá? Sobre o processo de industrialização. Eu não vou ler tudo. Se você quiser ler tudo, você vai dando pausa durante o vídeo e anota os pontos importantes que eu destaquei, que em minha concepção pode vir como questão na prova. Esse ano, para mim, cai sobre industrialização e urbanização e talvez população. Vamos lá. O poder multiplicador da siderúrgica e as infraestruturas aprofundaram as desigualdades econômicas entre a região industrial, que é o Sudeste, central, né, a região industrial central, que é o Sudeste, e o restante do país. Ele quis dizer o quê? Que o incremento, né, os altos investimentos de siderúrgica em infraestruturas no Sudeste acarretou na desigualdade com as demais regiões restantes do país. Aqui, se você quiser ler essas demais partes, você dá um pause e lê. Eu não deixei aqui porque não achei algo importante que pode vir como questão. Mas se você quiser ler, dá um pause e lê aí, ó. A integração do Centro-Sul. Descentralização na concentração. A professora Lígia Terra e o Demétrio, os dois falam esse termo, descentralização na concentração. O que isso tem a ver? O geógrafo Milton Santos, ele fez uma caracterização geoeconômica informacional, geoeconômica científica. Ele sugeriu identificar uma região concentrada. Lá do Pedro Pinchas, vou mostrar aqui. Do Pedro Pinchas, ele tinha Amazonas, Nordeste e Centro-Sul. Já Milton Santos, ele classificou Amazonas, Nordeste, Centro-Oeste e aqui a concentrada. Então aqui no livro ele fala o quê? Descentralização na concentração. Ou seja, o processo de descentralizar uma região concentrada. Tá bom? A liderança industrial continua claramente com o estado de São Paulo, apesar do recente declínio. Então, na década de 70, por aí, já começou a ocorrer a desconcentração industrial, desconcentração na concentração. Você vai lembrar do Centro-Oeste, na década de 70, com o avanço da soja, a mecanização, o agronegócio. E em Manaus, você vai lembrar da Zona Franca de Manaus. Então, por isso que esse termo, descentralização na concentração. A região concentrada beneficia-se de vantagens extraordinárias do ponto de vista de localização industrial. Nela encontram-se os maiores e mais dinâmicos mercados consumidores, as reservas de força de trabalho de melhor qualificação em uma diversificada base industrial. Ele está falando que na região concentrada tem um melhor mercado consumidor, melhor mão de obra e maiores investimentos. Que mais pega lá o Sudeste e o Sul, que é a região concentrada. E na década de 70, você vai lembrar da descentralização. Por isso que é esse termo, descentralização na concentração. A descentralização espacial da indústria desenvolve-se paralelamente a um aprofundamento da centralização financeira. Então, destaca aí, bota como visu. A indústria automobilística ilustra o processo de descentralização na concentração. Então, se na sua prova lá cair um exemplo de descentralização na concentração, você vai lembrar da indústria automobilística. Ele colocou aqui um exemplo, e eu destaquei, que as indústrias, as montadoras, né, elas procuravam localizações com menor custo, a mão de obra barata, deslocamento melhor, pois não depende das
congestionadas redes de circulação metropolitanas. Então, as redes montadoras automobilísticas é um exemplo de descentralização na concentração. Estão saindo de uma rede concentrada para poder obter mais vantagens, matéria-prima, custo de deslocamento, logística, financeiro, tudo isso e mão de obra barata. Então pega esse bizu, é importante. Vamos lá. Tem mais o que? A região industrial central. Sobre o impulso da economia cafeeira, a capital paulista tornou-se um próspero centro de negócios de importação e exportação. Você vai lembrar que a economia cafeeira foi o principal fator de impulsamento de base para a industrialização no país. O fluxo migratório principal para a economia cafeeira, você vai lembrar aqui, ó, trabalhadores italianos e espanhóis. Se na sua prova perguntar quais foram os principais trabalhadores do fluxo migratório, quais foram os italianos e os espanhóis. No pós-guerra, portanto aqui por isso que eu destaquei, o crescimento industrial alterou os padrões de localização das unidades produtivas. No pós-guerra, difundindo-se para as cidades vizinhas e acelerando o processo de combinação. Então, pós-guerra, o crescimento industrial acelerou o processo de conurbação, pois foi alterando, buscando novos locais para se estruturar as indústrias. Os eixos rodoviários substituíram as linhas de trem, atraindo as novas fábricas que se implantavam. Então você vai lembrar lá, a partir da crise do café, e com a implementação das automobilísticas, substituiu a ferroviária para a rodoviária. O crescimento industrial do Rio de Janeiro, deixa eu botar aqui em cima, caso vocês queiram ler alguma coisa aqui, ou anotar. O crescimento industrial do Rio de Janeiro foi impulsionado por fatores essencialmente políticos. No início do século XX, a cidade era a capital do país. Então, como o Rio de Janeiro era a capital do país, a industrialização foi impulsionada por fatores políticos. Pode cair isso na sua prova. A industrialização do Rio de Janeiro apoiou-se na dimensão de mercado consumidor formado pela aglomeração urbana e nos atrativos oferecidos pela presença dos órgãos de governo e empresa. Então, a presença de empresas e órgãos governamentais foi o que impulsionou a industrialização do Rio de Janeiro, visto que era a capital do país no início do século XX. Caso vocês queiram ler alguma coisa aqui, tudo isso que eu estou destacando é o que para mim pode cair como questão ou alternativa. Eles podem mudar alguma coisa ou outra. Vamos lá. Outro ponto importante que eu destaquei foi que Belo Horizonte nasceu em 1897 como uma cidade planejada. Quais são as outras cidades planejadas? Goiânia, Belo Horizonte e Brasília. Sua prova pode perguntar, então é importante você saber. As políticas de concessão de incentivos para o capital privado resultaram na vigorosa industrialização aos redores de Belo Horizonte. As políticas de concessão de incentivos para o capital privado. Então, o capital privado foi o que resultou na industrialização aos redores de Belo Horizonte. Outro ponto importante que eu destaquei sobre a CSN, que ela foi financiada por empréstimos dos Estados Unidos, obedeceu a propriedades estratégicas do governo de Getúlio Vargas, que era o quê? Pretendeu utilizar como foco de estímulo a industrialização do país e símbolo da soberania nacional. Então esse foi um foco de Vargas para o processo para estimular a industrialização no país, através dos empréstimos dos Estados Unidos, foi a criação da CSN. A decisão de produzir aço no Vale do Paraíba foi, ao mesmo tempo, técnica e política. Aqui eu deixei só como uma observação, caso os senhores queiram anotar. Aqui também deixei como observação, que já caiu na ESA, mas há muitos anos atrás,
lá em 1900 alguma coisa. Perguntou onde ficava a Uzi Minas, que era em Patinga. Aqui, se caso eu escrever alguma coisa, vamos lá, pronto. O Industrial Paulista, que aqui é importante. O estado de São Paulo abriga a maior concentração industrial do país, localizada na Grande São Paulo. Isso aqui acho que todos os senhores sabem. Mas o processo de descentralização iniciou-se na década de 1970, quando os índices de crescimento industrial do interior ultrapassaram a metrópole. Então, o processo de descentralização em São Paulo ocorreu na década de 70, quando o processo industrial do interior ultrapassou a metrópole. A descentralização é consequência da expansão econômica do interior do estado, deflagrada pela modernização da agricultura e da agroindústria. Então, outro fator também do processo de descentralização foi a modernização da agricultura e da agroindústria. E vale ressaltar também aqui, o processo de descentralização de 1970 acarretou quando o crescimento industrial do interior ultrapassou da metrópole, a Grande São Paulo. Ao mesmo tempo, a descentralização reflete a tendência ao deslocamento de novas empresas para fora das localizações metropolitanas, de acordo com o quê? De acordo com o crescimento das grandes e médias cidades, de acordo com o crescimento das cidades médias. Então, ao decorrer do crescimento das cidades médias, empresas foram buscando outros pontos de localização para implementar suas indústrias ou empresas. Na década de 1980, registrou-se redução da participação da indústria na oferta de empregos em toda a metrópole paulista. 1980. Agora vamos falar aqui sobre a região sul. A região sul, o modelo industrial da região estruturou-se sobre indústrias tradicionais voltadas para a fabricação de bens de consumo não durável, dependentes de matérias-primas, vegetais e agropecuária. Indústrias de consumos não duráveis, vestuário, alimentos. Então essa foi a base do modelo industrial da região sul. É importante o senhor saber. E também, no pós-guerra, você lembra lá que falou que mudou a estrutura industrial do país, com o avanço da conurbação? Na região sul, na pós-guerra, a industrialização do país meridional, que é mais ao sul, ingressou no segundo ciclo, modernizando-se e diversificando-se. Ou seja, houve a modernização da indústria lá no sul, que estava mais no sudeste, agora foi para o sul, no Brasil pós-guerra. A integração econômica do Mercosul representa outro elemento positivo para as decisões de investimentos industriais no Brasil meridional, na virtude da modernização do sistema de transporte. Aqui eu botei como ponto para os senhores souber, mas para ficar atento, se caso caia como alternativa, pergunte algo sobre a importância do Mercosul na integração econômica do sul do país, que é o que? Na modernização do sistema de transportes, e reforçou as concentrações já existentes. Nordeste, a industrialização periférica. A industrialização no Nordeste desenrolou-se sob o signo das políticas de desenvolvimento regional, conduzidas pelo governo federal, ou seja, foi impulsionada por fatores políticos, né? Desenvolvimento regional, qual é que você vai lembrar? A Sudene. Então a Sudene intensificou a industrialização no Nordeste. 1970, em 60, foi o ponto de partida de um projeto de desconcentração industrial baseada no planejamento estatal, através de um vasto programa de incentivos fiscais. O Estado conseguiu
direcionar investimentos privados do Centro-Sul para o Nordeste. Então, a Sudene foi responsável para o processo de industrialização no Nordeste, através de incentivos fiscais, desenvolvimento regional. Aqui, caso os senhores queiram ler alguma coisa, a industrialização incentivada conectou a economia nordestina ao Sudeste, em favor da Sudene, que consome a maior parte da sua produção e fornece máquinas e equipamentos adquiridos no mercado interno. Essa estratégia de integração, do Nordeste ao Sudeste promoveu nítida concentração geográfica da indústria nas 3 metrópoles nacionais nordestinas, que é Salvador, Recife e Fortaleza. Na década de 1990, a abertura da economia brasileira e a redução de incentivos da Sudene interromperam a trajetória da integração industrial do Nordeste com o Sudeste. Então, a abertura econômica brasileira em 1990 prejudicou essa integração do Nordeste ao Sudeste. A abertura também econômica prejudicou lá a Zona Franca de Manaus, mas porém em 2011 eles começaram a conseguir se recuperar, ao contrário da Sudene. O baixo custo de mão de obra regional funciona como fator vital para a atração de capitais nacionais e internacionais. Isso aqui deixa como um bizu, caso a prova pergunte algum exemplo de fator vital para a atração de capitais nacional e internacional. Só você lembrar, o baixo custo da mão de obra. E agora vamos falar por último, os enclaves industriais amazônicos. A indústria aparece na Amazônia sob a forma de enclaves, estabelecidos a partir de incentivos federais, da Zona Franca de Manaus, ou para explorar recursos minerais. Esses focos industriais não estão conectados ao mercado regional, mas ao mercado Centro-Sul e do interior. Então, o foco das indústrias da Amazônia está concentrada para o Centro-Sul e para o exterior, exportação. A Zona Franca nasceu em 1967, sob a supervisão da SUFRAMA. A operação geopolítica para a criação de um expressivo centro industrial em plena Amazônia. Qual era o objetivo da Zona Franca? Era a criação de um centro industrial e também reforçar a região de fronteira. Então, a Zona Franca de Manaus nasceu com o objetivo de criar um centro industrial em plena Amazônia e reforçar a região da fronteira. A estratégia tinha a meta de transformar a capital da Amazonas em um porto livre para importações e exportações. A exceção de impostos sobre a exportação de máquinas, matérias-primas e componentes sobre exportação de mercadorias, aliada ao baixo custo da mão de obra local, deveria atrair empresas transnacionais e nacionais para a fabricação de bens de consumo duráveis. Então, eles diminuíram os impostos, incentivos fiscais, menor custo de matéria-prima, tudo isso para atrair empresas transnacionais e nacionais para a fabricação de consumos duráveis. A Zona Franca é uma ilha industrial cercada de floresta por todos os lados. Está aqui um exemplo. A política de abertura da economia, igual a da Sudene, com a redução nas tarifas de importação, teve impacto negativo sobre a Zona Franca. A diferença é que, em relação à Sudene, ocorreu uma notável recuperação de níveis de emprego em 2011. Então, esses foram os bizus sobre industrialização em território brasileiro. Falou sobre Sudeste, Sul, Norte e Nordeste, a integração, subconurbação, descentralização na concentração, polos industriais no Nordeste são importantes, a importância da Sudene sobre a industrialização no Nordeste. Então, espero que você tenha entendido, anotar todos os bizus e até a próxima.